Irmãos e amigos, bom dia. Sejam todos bem-vindos à Manhã da Juventude na Igreja Batista Sião, em Salvador, na Bahia. Hoje é o domingo 21 de março de 2021. Queremos que todos se sintam perfeitamente engajados na Palavra de Deus. Por isso, no seu lar, onde você estiver, com o seu aparelho na mão, seja ele o seu smartphone, ou seja, vendo pela televisão, que haja um bom contato de coração entre nós. Que o Senhor abençoe a todos.
Aleluia! Todos os que estão nos céus, louvem a Deus nas alturas. Louvem-no os seus anjos, os seus exércitos celestiais. Sol e lua, louvem o Senhor. Todas as estrelas brilhantes louvem a Deus. Que os mais altos céus o louvem e também as águas que estão acima dos céus. Que todos eles louvem ao Senhor, pois Ele deu uma ordem, e eles foram criados. Ele mandou e foram firmados para sempre nos seus lugares. Eles não podem desobedecer. Louve o Senhor tudo que existe na terra, monstros do mar e todas as profundezas do oceano. Louvem o Senhor, relâmpagos e chuvas de pedra, neve e nuvens, e ventos fortes, que obedecem à sua ordem. Louvem ao Senhor, colinas e montanhas, florestas e árvores que dão frutos. Louvem ao Senhor todos os animais, mansos e selvagens. Louvem ao Senhor, passarinhos e animais que se arrastam pelo chão. Louvem ao Senhor, reis e todos os povos, governantes e todas as outras autoridades. Louvem ao Senhor, moços e moças, velhos e crianças. Que todos louvem a Deus, o Senhor, porque Ele é superior a todos os outros deuses. A sua glória está acima da terra e do céu. Ele fez com que a sua nação ficasse cada vez mais forte, e por isso o louvam todos os seus servos fiéis, o povo de Israel, a quem Ele tanto ama. Aleluia! Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos e adoramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois santo és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos e adoramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito
Oremos. Ó Pai, nós te louvamos, ó Pai, por este dia. Nós te agradecemos por conta do seu Filho Jesus, que morreu em nosso lugar, mesmo nós não merecendo, ó Pai. Nós te agradecemos por tão grande amor, Pai, que o Senhor tem nos concedido. Ó Pai, nós te agradecemos por tua misericórdia, ó Pai, que se renova a cada manhã e são as causas de nós não sermos consumidos. Muito obrigada mesmo, ó Pai. Ó Pai, nós queremos também te louvar, ó Pai, por tua fidelidade, por tua bondade, ó Pai. Ó Deus, nós queremos também te louvar, ó Pai, porque o Senhor tem o controle de tudo. Isso é tão reconfortante, ó Pai, mesmo sabendo, vendo tantas coisas acontecendo no mundo, tantas coisas difíceis acontecendo. E nós sabemos que o Senhor não perdeu o controle, ó Pai. O Senhor cuida de cada um de nós nos mínimos detalhes, ó Pai, que a gente possa realmente reconhecer o cuidado do Senhor para conosco. Ó Deus, nós queremos te louvar também, ó Pai, pela tua santidade, porque o Senhor é um Deus eterno, um Deus, ó Pai, que é todo poderoso, ó Pai, um Deus de justiça, ó Pai. Ó Deus, nós queremos te agradecer porque o Senhor é um Deus onipresente, onisciente. Ó Deus, muito obrigada por isso. Isso é muito bom, ó Pai, para nós como igreja, saber que o Senhor tem cuidado de nós, tem nos sustentado, ó Pai. Que a gente possa segurar nisso, ó Pai, para aprender a lidar com as situações que vêm acontecer na nossa vida, nos dar paciência, ó Pai, longanimidade. Ó Deus, muito obrigada, ó Pai, porque o Senhor cuida de nós e nos sustenta, ó Pai. É isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Quão formoso és, Rei do universo, sua glória enche a terra e enche os céus. Quão formoso és, Rei do universo, sua glória enche a terra e enche os céus. Maravilhoso servir a esse Deus, pertencer a Ele. Aleluia. Louvado seja o nosso Deus. Quão formoso és, Rei do universo, sua glória enche a terra e enche os céus. Maravilhoso
contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Olá, meus queridos promotores e promotoras de missões nas nossas igrejas batistas do Brasil. Quero falar com vocês sobre como ajudar as crianças a terem uma vida de alegria completa. Transformar tristezas em alegrias é uma das especialidades do nosso Salvador Jesus, que entrou na minha vida quando eu tinha ainda 13 anos. E desde esse dia eu tenho vivido essa alegria de Jesus, transformando as minhas lutas em vitórias, me ensinando a solucionar os problemas, curando as minhas feridas e transformando as minhas tristezas em alegrias, literalmente me ensinando a ser feliz em qualquer situação. Trabalhando com usuários de drogas e álcool, entre eles muitas crianças, eu escutei muitas vezes eles dizendo que a droga e o álcool ajudam a tirar a tristeza e trazer alegria, mas que quando passa o efeito, a tristeza que vem é ainda maior. Temos milhares de pessoas no mundo que acreditam nisso. No ministério eu tenho aprendido que não existe alegria maior para nós missionários no campo e vocês missionários nas igrejas do que ver vidas transformadas por Jesus, não é mesmo? E essa transformação ela é completa, como acontece na vida de muitas crianças. Ao investir nas crianças hoje, nós estamos transformando gerações. A alegria da criança ela é completa quando a família se rende a Jesus. Eu sou impactada ao ouvir as mães e os pais dizendo que os seus filhos que estudam nos PEPs, eles chegam em suas casas e pedem para que orem com eles antes de dormir, para agradecer pelo alimento, para que não digam mentiras, porque isso é pecado e entristece e nos separa de Deus. Félix é um aluno em um dos nossos PEPs que sempre chegava muito triste e nervoso nas aulas. Seu pai era alcoólatra e sempre chegava bêbado, pegava um machado e aos gritos brigava e ameaçava matar a sua mãe. Félix presenciava toda essa briga dia após dia e foi se transformando em uma criança triste e muito nervosa, brigando com os amigos. Mas foi justamente no PEP que ele foi amado, respeitado e aprendeu a falar com Deus pedindo ajuda quando estivesse com medo, como os amigos de Jesus fizeram quando eles estavam no barco no meio de uma tempestade. O processo de transformação na vida do Félix levou Jesus para dentro da sua casa. No final do ano, na formatura, o pai do Félix me disse com lágrimas nos olhos que o seu filho lhe disse que tudo aquilo era pecado e que Deus estava muito triste com ele. O pai escutava o seu filho orando na hora da refeição, quando ia dormir, quando acordava, e sempre pedia a Deus que tirasse o machado da sua casa para que seus pais não brigassem mais. E em um belo dia, me contou o pai, procurei o machado pela casa inteira. Briguei com todos que podiam ter sumido com ele. Mas na realidade, simplesmente o machado desapareceu. Pois é, as brigas diminuíram com o sumiço do machado. E eu entendi que o meu filho tinha uma alegria que eu não tinha, mas que eu ansiava ter com todas as minhas forças, me disse o pai. Essa família hoje está firme na igreja. A oração de uma criança faz toda a diferença e levou a alegria completa para toda a sua família. Mas a alegria da criança é completa também quando as feridas são saradas por Jesus. Guilhermo, um rapaz que cresceu e ainda vive em uma das favelas mais perigosas de Medellín, chamada Candelária, onde a polícia local existe um grande número de abusos, roubos, assassinatos a cada mês e também um grande número de crianças sendo introduzidas nas drogas. Guilherme tem uma história de vida muito triste. Ele teve os pais assassinados brutalmente e teve que fugir de onde vivia para não ser morto também. E lutou muito para vencer sozinho junto com seus irmãos menores. Desde os 11 anos ele estava no projeto, participava dos cultos na nossa igreja, mas era sempre muito triste, revoltado com tudo e com todos, sem nunca abrir o seu coração, porque desde pequenino uma dor foi crescendo muito grande dentro do coração dele. Em dezembro de 2009, ele simplesmente desapareceu das atividades da igreja e do projeto. Deus me mostrou que ele precisava ser aconselhado com a nossa bolsa verde do projeto Calçada.
Quando nos encontramos, ele tinha um semblante muito triste, estava em plena depressão. Foi aí que ele me disse que ele odiava o mês de dezembro, porque quando ele tinha ainda 6 anos de idade, o seu pai foi assassinado naquele mês. Depois, quando ele tinha 10 anos, a sua mãe também foi assassinada diante dele, justamente no mês de dezembro. Ele tinha muita raiva e queria destruir a todos que mataram seus pais. Ele disse que ele era como um leão feroz e queria devorar as suas presas. Em prantos, me perguntou o que ele tinha que fazer para tirar aquela raiva do seu coração e viver feliz. Eu contei a ele a história bíblica da viúva e do juiz e expliquei que Deus queria fazer o mesmo com ele, ser o seu defensor e fazer justiça por ele e encher o seu coração de alegria. Nós oramos juntos e ele entregou o seu sentimento e a sua dor a Deus. Chorando muito, ele me disse: Deus, eu sei que homem não chora, mas eu já não aguento mais. Logo ele me disse: me sinto estranho, leve, descansado. E ele disse: eu tenho certeza que daqui em diante Deus vai sempre me levantar do chão, como ele fez agora, neste momento. No final do aconselhamento, Guilherme disse que se sentia como um falcão que estava preso, mas que foi liberado para voar tranquilo e feliz. Para mim foi marcante saber que ele odiava tanto dezembro, porque foi justamente o mês do assassinato da sua mãe e do seu pai. Então eu disse a ele que ele tinha um motivo para ficar feliz no dia 16 de dezembro, porque é o dia do meu aniversário. Ele sorriu e me abraçou dizendo: é mesmo, agora tudo mudou. Hoje o Guilherme está casado, tem 2 lindos filhos, tem um trabalho fixo e continua firme servindo a Deus, que transformou a sua vida e encheu seus dias com muita alegria. Uma história difícil na infância pode ser mudada completamente quando nós apresentamos Jesus para as crianças. E assim como Guilherme e Félix, temos muitos jovens e crianças sofrendo hoje porque não foram ajudados quando eram crianças. Temos muitas crianças sofrendo, esperando para serem ajudadas hoje. Recebemos de Deus o poder que pode transformar essas vidas. Trabalhemos juntos para despertar homens e mulheres em nossas igrejas, para servirem a Deus no campo missionário, para serem fiéis intercessores e para sustentarem financeiramente a obra de missões mundiais. Quando tudo isso acontece, temos uma igreja com uma verdadeira visão missionária. Eu e você, querido promotor e querida promotora, podemos fazer a diferença. Nós podemos ser usados por Deus para transformar as vidas de muitas crianças no Brasil e em todo o mundo. Senhor Deus, muito obrigado por este dia. E que você ajude as crianças que estão nas ruas, que são órfãos, e que as igrejas dê mais ofertas para os missionários ajudarem essas crianças. E principalmente para elas conhecerem ao Senhor. Em nome de Jesus, amém. Nós vamos orar nesse momento e queremos orar pelos pedidos, queremos orar pela nossa juventude,
Queremos orar pela campanha de missões mundiais que já está em curso. Por isso, eu peço que todos inclinem as suas frontes. Ó Pai, pela Tua graça e misericórdia, mais uma vez nós estamos reunidos em torno da Tua santa palavra. Nós queremos ouvir a Tua palavra. Nós queremos viver a Tua palavra. Por isso, Pai, pedimos que Teu Espírito esteja sempre acompanhando, indicando o caminho, aconselhando o nosso espírito. Dá-nos graça e paz. Ser com aqueles que estão sofrendo e ser com aqueles que estão alegres. Nós queremos pedir, Pai, que a cada um respondas da maneira soberana que o teu coração pede. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Cedo me acorda a oração, é o coração que tá apertado para ver um mundo diferente da notícia repetida da televisão. Eu me pergunto onde é que foi, alguém me explica por favor onde é que foi que nós desaprendemos a viver em união. Quero ver mudar, mas se eu aqui só esperar, eu sou um deles, sou só um deles. Minha oração só é real transformação se começar em mim. Haja mais amor a começar em mim, amor que eu tanto quero ver a começar em mim, a começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. E se tivesse mais perdão, se no lugar de apontarem tantos erros fossem estendidos mais abraços, mais olhares de aceitação. Se não mais tanto tempo em vão, quando pra ouvir, pra entender, meu irmão. Posso até sonhar, mas se eu aqui só esperar, eu sou um deles, sou só um deles. Minha oração só é real transformação se começar em mim. Haja mais amor a começar em mim, amor que eu tanto quero ver a começar em mim, a começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. Mais amor, começar em mim. Haja mais amor, mais amor, começar em mim. Haja mais amor a começar em mim, amor que eu tanto quero ver a começar em mim, a começar em mim. Quem me perceber,
que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. Mais amor em mim. Bom dia, meu irmão. Bom dia, minha irmã. Que a graça e a paz do Senhor, nosso Deus, esteja alcançando o seu coração nesse momento. Estamos reunidos nesse domingo para celebrarmos ao Senhor, para celebrarmos aquele que é digno de receber o nosso louvor, a nossa adoração, aquele que é digno de ser exaltado acima de todas as coisas. Sei que o momento que nós estamos passando é um momento muito difícil. É difícil estarmos na igreja sem teus irmãos. Antes de gravar esse vídeo, quando o Chico me viu abrindo o auditório, ele disse: olha, daqui a pouco os irmãos estão chegando, daqui a pouco o auditório vai estar cheio. E a gente sente saudade desse momento em que esse ambiente estava tomado por pessoas, as atividades estavam acontecendo aqui. Não é fácil, mas é um tempo que o Espírito Santo de Deus continua testificando em nossos corações que Ele é a nossa esperança, que Ele é aquele que nos alcança, que Ele é aquele que precisa estar sempre como o nosso centro, o nosso foco e o nosso alvo, porque através dele o nosso coração é consolado, apesar das muitas dificuldades e sofrimentos que nós temos enfrentado. Eu gostaria de iniciar esse momento da reflexão deixando os meus sentimentos, apresentando os meus sentimentos para a família de Cláudia, de Cleide, que perderam o pai. É um momento muito difícil mesmo, mas nós somos família e precisamos chorar juntos. Precisamos ter esse entendimento de que o sofrimento de um precisa ser o sofrimento de todos. Então eu deixo aqui os meus sentimentos, sei que é difícil e contem comigo para o que precisarem. Nesse momento eu gostaria de convidar os meus irmãos para que abrissem suas Bíblias em 1 aos Coríntios, capítulo 11, o versículo 1. 1 aos Coríntios 11, verso 1. O texto vai nos dizer: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Vamos orar agradecendo a Deus pela palavra, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito e pela maneira poderosa que Ele tem alcançado os nossos corações e a nossa mente. Oremos. Pai, obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado, meu Pai, porque apesar das dificuldades, apesar das lutas e das provações, nós sabemos que o Senhor está ao nosso lado. Obrigado pelo sangue que foi derramado na cruz. Esse sangue derramado foi o preço, Deus, pago para que eu e os meus irmãos pudéssemos nos achegar ao Senhor. Muito obrigado, Deus. Pai, que nessa manhã o Senhor possa estar usando a minha vida, usando as minhas palavras, que de fato possamos sair dessa reunião transformados, que possamos sair desse culto mudados, Deus. Que o Teu Espírito Santo tenha liberdade para agir em nossas vidas e na nossa igreja. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós temos
um versículo que é extremamente intrigante. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele vai dizer: olha, vocês estão com muitos problemas, vocês estão com desvios doutrinários muito grandes, vocês se perderam de certa forma nessa caminhada, vocês deixaram de focar no essencial, vocês pararam de olhar para o alvo, vocês estão distraídos. E ele vai dizer de forma muito clara e direta, no capítulo 11, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. É uma afirmação, de certa forma, muito verdadeira e ao mesmo tempo que nós hoje temos muito medo de proferir. Porque nós olhamos para a Bíblia, nós olhamos para os personagens bíblicos e reconhecemos grandes homens e mulheres da fé, grandes homens e mulheres de Deus. Mas nós, no século 21, no ano de 2021, vivendo uma pandemia, nós também não precisamos dessa autoridade, dessa convicção e dessa fé para sermos imitadores de Cristo, para sermos seguidores fiéis daquele que é caminho, verdade e vida. Ou, por outro lado, será que nós temos nos acostumado demais em estarmos distantes do nosso Senhor, do nosso Mestre, e por isso nós ficamos tímidos e achamos que vai ser impossível crescermos nos exemplos dados por Jesus, a ponto das pessoas nos olharem e falarem: olha, esse irmão parece com Jesus, essa irmã lembra características que eu vejo no Senhor ao ler os Evangelhos. Nós precisamos entender que a nossa caminhada de fé é uma caminhada para crescermos e nos assemelharmos com o nosso Senhor, com o nosso Deus, com aquele que pagou um alto preço para que eu e você pudéssemos hoje representar e ser a igreja dele na terra, em um mundo que tem passado por tanta provação, por tanta dificuldade, por tanto choro. Na quarta-feira, no culto da quarta-feira, eu falei sobre o sofrimento e a necessidade que nós, cristãos, temos de nos importarmos com o sofrimento alheio e com o nosso próprio sofrimento. E parte desse processo é você olhar características que estavam claras em Jesus. E o apóstolo Paulo, ele tinha esse olhar muito direcionado para aquilo que o Senhor estava ensinando a ele, para aquilo que a vida do Senhor Jesus passou para ele como experiência. Então ele tinha a percepção muito clara na caminhada dele aqui nessa terra, nesse mundo transitório, para nós que cremos na eternidade. Ele tinha de forma muito clara que ele precisava observar pontos e crescer nesses pontos que foram ensinados por Jesus. Nós temos um exemplo sobre a forma como Paulo ele se entregou e ele vivenciava o Evangelho na segunda epístola aos Coríntios. E eu gostaria de convidar para que você abrisse nesse momento, segunda aos Coríntios, no capítulo 11, a partir do versículo 23. Segunda aos Coríntios, capítulo 11, verso 23, diz assim: são servos de Cristo? Sei que dou a impressão de estar louco, mas digo que tenho servido muito mais. Trabalhei com mais dedicação, fui encarcerado com mais frequência, perdi a conta de quantas vezes fui açoitado
e em várias ocasiões enfrentei a morte. 5 vezes recebi dos líderes judeus os 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas, sofri naufrágio e fui apedrejado. Certa ocasião, passei uma noite e um dia no mar, à deriva. Realizei várias jornadas longas, enfrentei perigos em rios e com assaltantes. Enfrentei perigos de meu próprio povo, bem como dos gentios. Enfrentei perigos em cidades, em desertos e no mar. Enfrentei perigos por causa de homens que se diziam irmãos, mas não eram. Tenho trabalhado arduamente, horas a fio, e passei muitas noites sem dormir. Passei fome e senti sede, e muitas vezes fiquei em jejum. Tremi de frio por não ter roupa suficiente para me agasalhar. Além disso tudo, sobre mim pesa diariamente a preocupação com todas as igrejas. Olhem que testemunho fantástico. Olhem como nesse breve relato que nós lemos agora, tem muito dos ensinamentos de Jesus. Um desses ensinamentos que nós podemos pontuar é a entrega pelo Evangelho. É entregar a sua vida para a missão do Senhor, para o reino de Deus. Ser seguidor de Jesus, almejar ser parecido com Jesus, é você entender que a sua vida, a sua história, a sua existência pertence àquele que a comprou. Isso é fácil, irmãos? Não, não é fácil. Não é fácil porque nós temos os nossos próprios desejos, nós temos a nossa vaidade, a soberba da vida. Nós nos preocupamos demais em juntar riquezas. Nós nos preocupamos demais com o que os outros vão pensar de nós. Nós nos preocupamos demais com muitas coisas que não servem para nada. Porque o que vai servir de fato é seguirmos Jesus. O que nos conduz à eternidade é crermos com todas as nossas forças no Senhor Jesus. E ao crermos nele, nós vamos entregar a nossa vida. Nós vamos colocar a nossa vida à disposição dele. E falar, olha, Senhor, me usa. Existe momento melhor do que uma pandemia para você ser usado como instrumento nas mãos do Senhor? Não. As pessoas, elas estão sofrendo. Pessoas estão morrendo. Pessoas estão perdendo familiares e amigos. E nós que somos a igreja, precisamos sofrer, precisamos chorar, precisamos auxiliar essas pessoas. Dessa forma, vivenciando um evangelho em que eu não quero ganhar o tempo todo, como essa sociedade e esse sistema mundano e demoníaco tenta a todo momento nos ensinar, que eu preciso ganhar, que eu preciso estar por cima dos outros, que eu preciso ser melhor que os outros. A mensagem de Jesus vai dizer que eu preciso ser aquele que serve a todos. Eu preciso ser aquele que sofre pelos outros. Eu preciso ser aquele que se doa em favor de outros. Mas você pode até alegar, Rafael, isso aí é coisa para pastor, para seminarista, para quem é líder. Não. Isso é coisa para quem crê em Jesus. Isso é coisa, entre aspas, para aqueles que entendem que foram comprados por um alto preço, não para passear nessa terra, não para simplesmente curtir as coisas boas dessa terra, mas para modificar esse mundo que está doente. Nós fomos comprados para isso. Ser imitador de Cristo é viver para o Evangelho.
Ser imitador de Cristo é você se entregar de tal forma que as pessoas vão reconhecer o seu amor pelo seu Senhor. Não temos mais tempo. O tempo é hoje. O tempo para a nossa mudança, o tempo para a nossa caminhada, o tempo para a nossa jornada é hoje. Nós temos vivido um tempo de muita aflição. Eu tenho um amigo chamado Rodrigo que ficou 14 dias entubado. Ele perdeu 20 quilos. E quando ele foi para casa, ele falou comigo: Rafa, eu queria participar de uma das reuniões da sua igreja, porque eu sei que vocês estavam preocupados comigo, vocês se importaram comigo, vocês oraram por mim. E ele participou de um dos discipulados da juventude, ele deu o testemunho dele. E ele agradeceu, porque tinham pessoas, não só da Igreja Batista Sião, mas de várias igrejas, que estavam vivenciando o Evangelho, que estavam entendendo a necessidade de se importar com aqueles que estão sofrendo. Eu não posso me importar com as pessoas. Eu não posso simplesmente dizer que amo as pessoas, que cuido das pessoas, que me importo com as pessoas, usando apenas palavras. Porque as minhas palavras, elas vão se perder, você vai esquecer. Mas eu preciso que você, ao olhar para mim, esse ser humano falho e pecador, você encontre características ensinadas pelo meu Senhor. Se você olhar para mim e não encontrar nada, tem muita coisa errada. Antigamente, quando eu tinha um cabelo grande, algumas pessoas olhavam e diziam: olha, você parece com Jesus. Mas ainda extremamente presas à realidade de estética, de aparência, de uma imagem de um Jesus comercial que foi vendido há muitos anos. Isso não serve. O que serve, o que de fato perpetua e mostra ao Senhor, são ações de amor, de caridade, de misericórdia, de compaixão e de graça, que é o tema que a igreja está trabalhando nesse ano. Se eu não me preocupar em ser parecido com Jesus, se eu não me preocupar, como o apóstolo Paulo ele disse nesse texto que nós lemos, eu me preocupo com as igrejas, eu me preocupo com os irmãos. Se eu não fizer isso, o que será de mim? Se eu não me preocupar com os meus irmãos, que nesse momento estão passando dificuldade, que nesse momento perderam alguém, o que é que vai ser de mim? Que tipo de imitador de Cristo eu estarei sendo? Estarei sendo o pior tipo possível. Sabem qual é o pior tipo de imitador de Cristo? É aquele tipo que está dentro da igreja, que tem o diálogo de alguém que conhece ali a linguagem evangélica, que acha que é um imitador do Senhor, mas que na prática não faz nada para se parecer com Jesus Cristo. Jesus ele era muito intenso, ele vivia de forma muito intensa para ajudar pessoas, para promover o reino, para cuidar de quem estava precisando. E eu vejo muito disso em Paulo. Como eu falei, uma vida de entrega pelo Evangelho, o cuidado com os irmãos, com as igrejas, com os pobres. Um outro ponto da caminhada do apóstolo Paulo, e extremamente importante para ele aguentar tanto sofrimento e tanta dor, estava na sua vida de oração. Paulo ele vai falar aos Tessalonicenses: orem sem cessar. Se você não estiver orando, você não vai aguentar as tribulações, você não vai aguentar os açoites que a vida ela vai te oferecer,
Você não vai aguentar os apedrejamentos, muitas vezes gratuitos, que as pessoas irão te submeter. É necessário que você ore. Jesus, enquanto esteve na terra, ele ensinou aos seus discípulos a necessidade da oração. Ele ensinou aos seus discípulos a necessidade de reconhecer nesse Deus poderoso e maravilhoso alguém que nós temos acesso, que nós podemos conversar. Jesus, ele nos ensinou que a oração é um instrumento em que nós podemos também abençoar vidas e não simplesmente falarmos em oração como algo frio. Culto de oração é o culto que ninguém quer participar. O que é isso? O que é que está acontecendo com a gente? Quando nós entendemos que não temos o que fazer, nós não temos o que dizer, nós olhamos para a pessoa e falamos assim: olha, só me resta orar por você. Não! Oração não é um resto, não é a última possibilidade. Oração é uma ferramenta poderosa para aqueles que creem em Jesus, para sermos imitadores do Senhor, para sermos discípulos do Senhor. Precisamos reconhecer o poder da oração. E o apóstolo Paulo, ele fazia isso. Ele reconhecia que no seu momento de desespero, ele tinha acesso pleno ao Senhor. Ele reconhecia que quando ele precisava alimentar os famintos e os recursos eram poucos, ele tinha acesso ao Senhor. Ele reconhecia que quando ele perdia um amigo, ou quando alguém estava doente, ele tinha acesso ao Senhor. E por isso, ele era imitador de Cristo. Por isso, ele tem essa autoridade no texto para dizer: sejam meus imitadores. Paulo, ele conhecia o Senhor que ele servia. Hoje, tem aparecido muitos que dizem servir, seguir, conhecer Jesus. Mas esse Jesus, ele é totalmente desfigurado. É um Jesus que não representa o amor de Deus, a graça de Deus, a salvação do Senhor. Esse Jesus não é real, irmãos. Esse evangelho que é vendido de forma barata é um evangelho maldito. Se afasta dele. Se afaste de um evangelho que não te mostra características do Senhor e não te mostra como você precisa fazer a diferença nesse mundo cheio de ódio. Eu te peço, em nome de Jesus, por favor, se afasta desse tipo de evangelho. Por fim, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia na carta a Timóteo, 1 a Timóteo, capítulo 1, versículo 1. O texto diz assim: eu, Paulo, apóstolo de Cristo, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. Paulo, ele imitava a Cristo. Paulo, ele se desgastava para ter uma vida de entrega pelo Evangelho, pelos irmãos, uma vida de oração, porque ele reconhecia que Cristo é a única esperança. Para Paulo estava muito claro na mente dele que Jesus, apenas Jesus, era a esperança que poderia preencher o nosso coração. E com isso, nós teríamos uma paz que excede todo entendimento. O momento que nós estamos vivendo é um momento de extremo sofrimento, de dor profunda, em que temos perdido familiares, temos perdido amigos, temos perdido irmãos da igreja, mas Cristo continua sendo a nossa esperança. Cristo, e somente Cristo, continua sendo aquele que é perfeito e que nós precisamos olhar dia a dia
para nos parecermos com Ele, porque somente Cristo tem poder para salvar, libertar, curar e transformar a sua vida. E a minha também. Eu espero, do fundo do meu coração, que nessa manhã saiamos daqui transformados, desejosos por aprender mais do Senhor. Leia os Evangelhos. Busca conhecer um pouco mais desse Jesus que te alcançou e que te ama. E a partir dessa leitura, que possamos buscar características que nos apaixonem ainda mais pelo Senhor. E através dessa paixão, desse amor, possamos alcançar a autoridade, através do Espírito Santo. Não para que você seja vaidoso ou arrogante, porque isso aí não é coisa de Deus. Vaidade e arrogância é coisa do inimigo, coisa de Satanás. Mas que pelo Espírito Santo possamos dizer: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Vamos juntos, vamos tentar melhorar juntos. Vamos tentar crescer juntos, olhando para o autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus. Se você estiver passando, meu irmão e minha irmã, por um momento de dificuldade, não guarde isso para você. Você tem uma família. Essa ideia de família na fé não pode ser apenas da boca para fora, como eu falei. Precisa ser algo vivo. Conte comigo, do fundo do meu coração. Eu me importo. Que a paz do Senhor, que excede todo o entendimento, continue guardando o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Que Deus abençoe os meus irmãos e as minhas irmãs. Um forte abraço. Bem-aventurado é o que está firmado em tua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Vamos cantar com a gente? Abra o seu coração. Entregue ao Senhor nesse momento. Clame pela sua nação, porque o Senhor está de ouvidos abertos, coração e mãos estendidas para nos abençoar. Bem-aventurado é o que está firmado em tua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Bem-aventurado é o que tem sede da justiça de Deus, aqueles que são filhos da luz, cuja força vem do nosso Deus. Que teu reino venha sobre nós, queremos tua glória sobre nós. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Bem-aventurado é o que está firmado em tua casa, aqueles que são filhos da luz, cuja força vem do nosso Deus. Que teu reino venha sobre nós, queremos tua glória sobre nós. Ouve, ó
Vamos declarar juntos: só tu és santo. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Vamos orar, vamos receber a bênção apostólica. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o imensurável amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos agora e sempre. Amém. Amém. Dia feliz, semana abençoada, e olha os encontros que temos durante a semana. O culto das mulheres cristãs em missão, na próxima terça-feira. Na quarta-feira, o culto de oração, sempre abençoado. No domingo, pela manhã, escola bíblica, culto divino. E durante a semana, grupos de discipulado, pequenos grupos e escola bíblica dominical, igualmente com grupos especiais. Que o Senhor abençoe a todos. Amém.